Era uma forma humana de uma mulher. Ela entrou no quarto e eu fiquei simplesmente apavorada com aquela cena. Ela vinha bem lentamente e jogava a cabeça para trás como se risse de alguma coisa. Olá para todos. Me chamo Mariana. E o caso que eu vou contar aconteceu numa noite fria e escura de inverno, há algum tempo atrás, em um apartamento onde morei por pouco tempo. Tinha me mudado para esse apartamento de 2 quartos recentemente, e ainda estava acabando de decorá-lo. Ainda faltavam alguns móveis e utensílios, mas ele já estava se tornando um lugar bem aconchegante para se morar. Depois de um dia de muito trabalho, cheguei em casa tarde da noite. Tomei um resto de café ainda meio morno que tinha feito pela manhã e que ainda estava na garrafa térmica. Não fiz mais nada, só me joguei na cama de tão exausta. Ainda por cima estava um daqueles dias bem frios. Era um frio de rachar que faz quando vem aquelas frentes frias. Então eu logo tratei de me enfiar debaixo das cobertas e dormir. Eu já havia desligado a luz e estava retirando um par de brincos das orelhas. Eu ainda estava sentada, recostada na cabeceira da cama, quando eu fiquei perplexa ao ouvir um barulho de passos de sapato de salto alto, vindo da sala do meu apartamento e entrando pelo corredor em direção ao meu quarto. Só de ouvir aquilo, eu fiquei imediatamente com o coração disparado. Mas tudo piorou quando eu vi uma coisa inacreditável. Era uma forma humana de uma mulher. Ela entrou no quarto e eu fiquei simplesmente apavorada com aquela cena. Ela vinha bem lentamente e jogava a cabeça para trás como se risse de alguma coisa. Porém, ela estava muda e o único barulho que aquilo fazia era o do salto alto quando tocava o chão. Ela ficou por ali, andando para lá e para cá. Ia para o batente da porta e voltava em direção à cama. Depois voltava para a porta novamente e abria a boca como se estivesse gargalhando, mas sem emitir som nenhum. Eu fiquei petrificada. Eu conseguia ver que era uma mulher, porque embora fosse de noite, passava uma leve iluminação do lado de fora do apartamento, mesmo com as cortinas e as janelas fechadas por causa do frio intenso. Aquela coisa tinha cabelos compridos, escorridos e negros, e parecia que vestia uma camisola. Vinha do batente da porta e continuava jogando a cabeça para cima como se estivesse gargalhando. Fazia isso e vinha na minha direção. A vontade que me deu foi de abrir a janela e pular dali mesmo, tamanho era o meu pavor e agonia. Logo depois da 4ª vez que ela fez isso, aquilo parou novamente e fechou a cara. E agora era uma cara de mar. Ficou ali parada mais alguns instantes me olhando e depois saiu em direção ao corredor, imagino que indo em direção à sala. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Fiquei ali mais um tempo, paralisada e quase em estado de choque. Depois de mais de 1 hora, eu tive coragem para esticar o braço e acender o interruptor da luz. Ao ver a claridade, eu fiquei mais aliviada, porém ainda estava muito apavorada. Mas afinal, o que era aquilo? Era o que eu pensava o tempo todo. Eu já estava conseguindo me acalmar um pouco, quando de repente a porta do meu quarto bateu, fechando com extrema violência. Depois a porta abriu, batendo também violentamente contra a parede, voltando a ficar escancarada. Eu quase chorei quando novamente comecei a ouvir o barulho de salto alto vindo lá da sala. Eu estava morrendo de medo e pavor. Fiquei de olhos fechados e podia ouvir perfeitamente o barulho da fechadura da porta do quarto ao lado, mexendo como se trancasse e abrisse várias vezes. Somente aquele barulhinho de fechadura abrindo e fechando, abrindo e fechando. Eu não sei de onde eu tirei coragem para fazer o que eu fiz, mas eu dei um pulo da cama, prendi a respiração, abri levemente os olhos e saí correndo do meu quarto com coberta e tudo. Atravessei o corredor, entrei na sala e voei para a porta de saída. Quando eu dei por mim, eu já havia simplesmente descido 3 andares de escada, estava descalça e já estava parada na portaria do prédio. O porteiro ficou sem entender nada. Uma vizinha amiga minha, que chegava naquele momento, resolveu chamar a polícia para verificar meu apartamento.
mas nada foi encontrado e nem havia coisa alguma revirada, somente a porta do apartamento aberta e o cobertor que caiu na sala quando eu precisei abrir a porta da entrada. Só voltei a entrar no meu apartamento quando meu irmão chegou lá no prédio, após eu tê-lo chamado pelo telefone. Então, eu subi com ele e fui me encontrar com os policiais, mas eles não encontraram nada de anormal que levasse a achar que houvesse tido um ladrão por lá, mesmo porque não havia altura para escalar a parede pelo lado de fora, e eu sabia que não era um ladrão. Um deles falou que às vezes ele, ou a equipe de policiais, era chamada para atender casos mais ou menos parecidos com o meu. Ele falou isso quando eu relatei exatamente o que ocorrera no meu apartamento. Ele disse que acreditava no sobrenatural, pois já tinha passado por experiências assim. Fechei o apartamento e fiquei dormindo na casa de uma amiga durante 6 meses. Depois desse tempo, eu vi que não tinha mais jeito e tratei de aceitar a oferta da minha mãe para voltar a morar com os meus pais. Aquela imagem da mulher entrando no quarto e vindo na minha direção e jogando a cabeça para cima, rindo ou gargalhando, e o barulho dos passos de salto alto e da fechadura sendo girada, abrindo e fechando, nunca saem da minha cabeça. Até hoje estão aqui.